contatos para você interagir conosco. Já tem muita pergunta chegando na internet, mas eu acho que o pastor Sérgio só queria dar um último nó. Dá uma pincelada. Tudo tem que ter limite, né? Acho que em Sodoma e Gomorra acabou o limite ali. Não tinha mais limite. Deus olhou para Sodoma e Gomorra com um olhar de ira. O Ló olhou para Sodoma e Gomorra com olhar de cobiça. A mulher de Ló, quando ia saindo de Sodoma e Gomorra, olhou para trás com olhar de pecado. E diz que os homens de Sodoma e Gomorra, aquele sodomita, não queriam nem saber se era anjo. Bota esses homens para fora que nós queremos conhecer ele. Essa palavra conhecer é fazer amor com aqueles homens. Perdeu o limite, Deus destruiu aquela cidade. Hoje em dia, essa Sodoma e Gomorra, André, está em volta de nós. E deixa eu também... Isso é juiz. momento, o MP só pode agir quando isso provocado. não está na lei, ao contrário está na lei. Isso aí não é bem assim, porque se fosse essa situação, todos esses fatos que já estão acontecendo aí, já é uma provocação direta. O que é É na mesma hora eles entrarem em ação, porque houve uma provocação no sentido de quebrar, de respeitar uma lei. Se tem que ser provocado, foi mais do que provocado, é isso que o bicho está falando. Quem tem que ser provocado é o juiz, o judiciário. O juiz ele não pode agir por conta própria, ele tem que ser instado por alguém a agir. O MP, ele tem obrigação legal, tá na lei. É a missão dele e ele ganha para isso. Uma das missões dele é ele agir, ele representar a sociedade e agir como autor nos casos de crimes de ação pública. Então ele tem que agir, ele tem que tomar a iniciativa. Ele é obrigado. Ele precisa ser... Quem cometeu o crime? Ninguém foi preso. Quem cometeu o crime foi as autoridades. Sabe por quê? Crime de prevaricação. É o crime de deixar de agir. Quando uma autoridade pública... Não, quando uma autoridade pública tem a obrigação de agir e não age, é crime isso. O nome desse crime está no Código Penal. É prevaricação. Quem não fez, prevaricou. Agora, se em nossa sociedade existe um salvo-conduto para praticar crimes e para autoridades que prevaricam em defesa de algumas pessoas, de vadias, ou de homossexuais, ou quem quer que seja, se existe a prevaricação é permitida, é livre, isso é uma prevaricação que é baseada numa rachadura enorme na nossa democracia. Eu não faço parte de um Brasil em que as autoridades são inertes. Eu não quero pagar o salário dessas autoridades. Eu não quero essas autoridades no poder. Eu tenho vergonha disso. Então, autoridades, como todas as pessoas que são autoridades, ajam e não sejam prevaricadores. Isso é crime. Tá forte isso aqui no Atenazo Geral. Terminou e voltou com a menina que era da igreja também. E todo mundo tá falando, tá vendo? É Deus restaurando o teu relacionamento. Como é que conversa com uma moça? Coitada, deve ser uma jovem ainda, não estava entendendo, né? Será que foi Deus ou não foi? As pessoas, quando não querem assumir os seus erros, costumam dizer que foi Deus que falou. Aí tá batido o martelo. Não, Deus disse, e pronto, ninguém contesta. Especialmente em relacionamento, porque essa é uma questão que Deus já estabeleceu o homem e a mulher, e a partir daí eles se conhecem, e vão se conhecendo e ver se dá certo até chegar à instituição do casamento. Não existe essa manifestação direta de Deus. Não, eu separo desse para colocar naquele. Deus não tem nem interesse em atuar numa situação dessa. O homem e a mulher estão ali para se conhecer e passarem a se conhecer. É aquele caminho normal de namorar, noivar, casar. E não, imagina, isso seria uma grande confusão em igreja, até porque tem algumas igrejas que, infelizmente, tem um rapaz que namora umas 10 lá. E aí ele sai, começa a dizer que Deus separou para outra, vai ser uma confusão violenta. Pastor Rubem, Deus separou a igreja inteira para o rapaz. O que acontece... Pastor Rubem, não, Pastor Rubem, o senhor é o pastor Ronald. O que acontece é que namorar é uma pessoa conhecer a outra. E hoje em dia não está uma pessoa conhecendo a outra, está uma pessoa conhecendo o corpo da outra. Em vez de fazer carinho, estão fazendo carícias, que é um engodo, entendeu? Para outras coisas. Em vez de estar fazendo, primeiro casando, para depois fazer a carícia, estão fazendo o que devia fazer depois, estão fazendo primeiro. O que devia fazer primeiro, estão fazendo depois. Aí acontece uma série de problemas. Agora, cada caso é um caso. No caso da menina aí, a resposta não pode vir da boca de um homem.
tem que vir da boca de Deus, que nós não entendemos o que aconteceu ali, E se né? esse rapaz não... serão evitados. Depois, ouça o pastor da igreja, ore ao Senhor. Dificilmente você vai errar se você fizer isso. Outra coisa também, tem um período de conquista. Tem gente que namora a pessoa, estala o dedo, quer que tudo aconteça. Até quando a gente aceita Jesus, antes de aceitar Jesus, antes de levantar a mão lá na frente, tem um período de conquista, que Deus vem nos conquistando. Ele prega, o outro leva um panfleto. Na verdade, quando a pessoa aceita Jesus, Deus já conquistou aquela pessoa já há muito tempo. Houve casamentos também que foi aprovado por Deus a separação. O casamento de Vasti com o rei Assuero, esse divórcio ali foi aprovado por Deus para Esther casar exatamente com o rei Assuero. Todo mundo prega isso dentro das igrejas, né? E não foi por adultério. E nós temos vendo na Bíblia coisas que muitos pastores não pregam, mas está tudo escrito ali. Um dia um rapaz falou, não, porque o Jefté é filho de uma prostituta. Mas ninguém falou que o pai deu uma desviadinha, né, e pegou a prostituta. A Ana, meu Deus do céu, entrou no tempo, mas ninguém falou como era dele, ela tinha 2 mulheres depois da lei, estava em adultério. Ninguém falou nada disso, entendeu? Mas tudo está na Bíblia, no nosso rosto. Pegou a mulher no ato de adultério. Preste atenção. Eu não quero chegar nisso, não. Porque mais liberou o rapaz, não sei porque ele é crente, acho que ele devia ser influente, mas o rapaz liberou, mas a mulher queria apedrejar. Aí Jesus pegou um pauzinho, começou a escrever no chão. Aí um irmão perguntou, pastor, o que ele estava escrevendo ali no chão? Eu falei, eu sei. Então fala para mim. Aí eu falei, então eu vou falar diante da igreja. Eu falei, ó, presta atenção, Jesus estava escrevendo no chão. O pessoal estava com a pedra na mão, ia dar pedrada na mulher. Hã? Aí o pessoal olhava lá o que ele estava escrevendo, largava a pedra e ia embora. O outro olhava também o que estava escrevendo, largava a pedra e ia embora. O que eles estavam lendo? Cada um estava lendo o seu próprio pecado. Jesus escreveu assim, vem cá, tu vai tacar a pedra nela? Lembra que eu te perdoei disso? Lembra que eu te perdoei daquilo? O pessoal largava a pedra e ia embora. Por que José saiu e foi embora? E não queria dizer, Maria, eu nem fui para a lua de mel com a Maria, ela está grávida. Por quê? Porque falou assim, se eu falar, vão matar Maria pedrada. Então ele foi embora, mas ela orou e Deus salvou o casamento dela. Enviou um anjo lá, tá entendendo? E o anjo falou, José, volta que está Maria, gerado pelo Espírito Santo. Aí ele voltou. Olha só. Mexe na música, chama-se Asaf Borba. Um homem respeitadíssimo por todos. Não sei se muitos souberam, mas foi um dos comentários mais feitos na internet, em bloco. Ele recebeu um convite da JMJ, do pessoal da liderança, para tocar numa das reuniões que previa que tinham várias pessoas que tocavam antes de ter reunião com o Papa à noite. E ele foi e cantou as músicas dele. Foi massacrado pelos evangélicos da internet. Acabaram um homem como Asaf Borba, que tem uma vida diante do altar. Quem conhece o testemunho dele fala que tem uma vírgula para falar dele. Mas ele recebeu e entendeu de Deus. Vou lá, me chamaram, vou pregar, vou cantar música, aquilo que Deus deu para mim, e participou. Acabaram com ele na internet, o que eu acho uma grande justiça. André, mas isso só vem provar o seguinte, aquilo que o pastor falou. A gente tem medo, porque se a gente for, o nosso próprio povo pública vai massacrar com a gente. Bora ver o pastor Sérgio, depois de Maria. Eu queria acabar, porque as pessoas podem ficar pensando que eu estou incentivando os outros a quebrar a imagem de escultura. Nada disso não, é outra coisa. A pergunta foi, a origem disso, a origem disso, bíblica, diz que Dagom caía, o profeta profetizou contra o altar, diz que as pessoas que mais desrespeitavam outras religiões era Elias, foi lá, desafiou 450 profetas de Baal, isso tudo está na Bíblia. Porém, quando Jesus chegou, ele foi consertando as coisas. Ele foi lá comer com pecadores, está entendendo? Ele já mudou uma estratégia que as pessoas, só um minuto, as pessoas não entendiam por que Jesus estava fazendo aquilo. Ele queria conquistar as pessoas, ele já queria libertar as pessoas daquilo. E para eu ganhar um macumbeiro para Jesus, eu tenho que fazer amizade com ele. Tem gente que não entende tolo para com os touros, para ganhar os tolos. Como é que eu vou ganhar um católico para Jesus, um macumbeiro para Jesus, se eu fazer amizade com ele? Não tem jeito. Na igreja dele reunir, essa é uma das perguntas. Segunda, só um minuto. A gente tem que ser rápido. Uma coisa. A porta da minha igreja é aberta para o público. Sim. A porta do centro espírita é aberta para o público. Qualquer um pode entrar lá. Quando eu evangelizo, eu entro dentro do centro espírita, eu distribuo papel lá dentro. Deixa eu colocar. Está entrando na lei. O senhor já está na questão. Porque o senhor entrar num culto espírita distribuindo. Dois pontos fundamentais. Pastor Sérgio, dois pontos fundamentais. Calma, olha só. 2 pontos fundamentais. Deus